Puta, cara, isso daí arregaça o Eu peão. nem dormia, cara. Ah, pra quem chegou a estudar 16 horas por dia, cara. Eu nem dormia. É, então, mas esse foi o comecinho. Depois, no final desses 2 anos, eu já estava com mais com uma prática. Então, o que, que eu fazia? Eu pegava a cada 2 horas, eu descansava 20 minutos. Saía da cadeira, ia dar uma volta no quarteirão, eu andava, eu almoçava, mas o meu almoço era uma comida, não comia nada pesado, uma comida extremamente leve para não dar aquele sono, sabe, depois das refeições. A minha refeição principal era a janta, porque dali eu ia dormir. Então, eu a cada 2 horas eu dava uma levantada, eu dava uma andada, ou no quarteirão, para eu não ficar muito tempo sentado. Eu tinha também uma lista que eu falava, eu impunha em calendário para mim, né? Eu não sei se era o jeito mais certo, mas, por exemplo, eu não estudava assim, hoje eu vou estudar A, B, C, amanhã C, D, E. Não, eu fazia assim. Então, eu tenho que fulminar essa matéria até tal dia. Depois de tal dia, eu tenho que fulminar tal matéria. Então, eu pegava por bloco, eu pegava por matéria. Eu me dava, assim, 3, 4 dias para eu fechar essa matéria inteira, do começo ao fim, já com o ciclo de exercício. Estudava os capítulos, cada capítulo, no final, uma bateria de exames, e no final da matéria, uma bateria geral daquela matéria inteira. Eu fazia assim. Esse era o meu ciclo de estudo. E eu me dava um tempo. Falava, eu preciso fechar o edital. Eu estava num ciclo tão grande de estudo que eu fechava um edital de auditoria em 3 meses. Ô, louco, cara. Em 3 meses eu conseguia fechar o edital de auditoria. Pelo menos leu uma vez, é isso? Já com os ciclos de matéria. Mas o que acontece? O que me levava a eu não passar nessas provas? Por exemplo, eu me deparava na prova com muitas questões que eram novas para mim, que eu não via. Eu não tinha o material inteiro na mão. Eu não tinha. Naquela época não é que nem hoje, que você tem uma estratégia, que você tem... vou passar o grão. Hoje o cara te dá tudo. Hoje você tem... por isso que você tem essas notas hoje, altíssimas, entendeu? Na nossa época não, você tinha que... Garimpar, Você tinha que garimpar. E se você pegar o material errado, você se lascou, entendeu? Então, onde eu estudei? Eu estudei basicamente pelas apostilas. Naquela época eu tinha Central, Pró-concurso. Você chegou a comprar a Vesticom? Não. Eu tinha Editora Ferreira. Ah, Editora Ferreira. Então, os livros lá eram bons, viu? Então, eram bons. Eu estudei contabilidade pelo Ricardo Ferreira. Não, isso era top, cara. Top. Contabilidade eu ia muito bem. Nos cursos de auditoria eu mandava muito bem. Que é um dos mais difíceis, nas matérias mais difíceis. Mandava muito bem. Em contabilidade, as 3, a geral, análise de balanço e custos. E custos, eu mandava muito bem, muito bem. Ricardo Ferreira, nossa, ele tinha aqueles livros lá que ele começava do zero, assim, e pumba. E no começo, quando eu comecei a estudar para concurso também, eu estava muito zerado de contabilidade, eu fui fazer um curso lá na Pró-concurso. Então eu fiz um cursinho lá de contabilidade e de português. Mas o que eu fazia? Eu estudava o dia inteiro e eu ia lá de noite para tirar as dúvidas. Só que quem estuda de noite é quem trabalha de dia. Então os caras estavam muito mais crus do que eu. Sim. E aí na hora que eu perguntava lá, professor, você tem alguma dúvida? Eu ia perguntar lá pro cara, o professor falou assim, não, a sua dúvida eu não vou te responder agora, que é mais para frente, que eu estava muito adiantado em relação à classe. E aí o cara toda hora ele ficava me tesourando, o professor. Uhum. Não fiz um mês dessas 2 aulas dos 2, porque você paga antecipado o mês, e eu saí fora e falei, para mim não serve esse tipo de... É que você já estava muito adiantado. Eu estava muito adiantado. Então eu queria, na verdade, um curso que tirasse as minhas dúvidas, uma coisa mais presencial. E não tinha muito naquela época. E naquela época não tinha também coaching, né? Essas coisas, né? Um cara que manjasse. Nada. Então, assim, durante esses 2 anos, eu acho que eu estudei com a matéria incompleta. Eu não tinha. Teve um concurso que eu prestei da Receita Federal, um desses 5. Olha meu nível de desespero. Eu prestei auditor e no outro num final de semana era auditor e no outro final de semana era analista. Na época era analista ou era TT, ou era técnico? Não, era analista. Já era analista já? Eu prestei, eu entrei nos 2, cara. Loucura. E o editor tinha meio que dado uma separada nessa época. Antes quem estudava tinha uma época que quem estudava para auditor já de tabela já estudava para analista. Uhum. Mas esse primeiro ano eles deram uma separada. Então, as matérias? dava para você estudar, mas assim,
quando você estudava auditor, você tinha, por exemplo, 60% já do edital fechado de analista, mas tinha umas coisas diferentes. Direito internacional, comércio exterior. Então, eu comecei, eu fui abraçar um edital de auditor que já era enorme e era o aduaneiro, tá? Sim, sim. Que era aqui o regulamento aduaneiro, que aquele negócio... Gigante, né? Gigante. Ali, só perde, acho que, pro regulamento do ICMS, de tamanho. que também é gigante. E aí eu fui estudar Direito Internacional, Comércio Exterior. Me estrepei nos dois. Me estrepei. Nos dois, cara? Me estrepei nos dois. Não bateu nem na trave? Nada. E eu lembro que... eu achei a prova do analista mais difícil que do auditor. Foi ESAF, né? Foi ESAF. E eu mandava bem em tributário também. Eu lembro que eu mandava bem em tributário. Só que na prova de auditor da ESAF, só caiu jurisprudência. Eu não sabia nada. Na época nem tinha muito livro que abordava, né? Mas só caiu o entendimento do STF sobre tal assunto. Eu me senti um peixe fora d'água. Falei, eu tô com o material errado. Só pode ser.